Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma aula do nosso curso de Análise Combinatória, Teoria e Exercícios. Estamos na aula número 5. O assunto de hoje será arranjos simples. Vamos à aula de hoje. Arranjos simples. Se já um conjunto com N elementos, então A é um conjunto, você tem 1, 2, 3, tem N elementos. E P, um número natural. P é um número natural. P maior ou igual a 1, evidente. Com P menor ou igual a N. Chamamos de arranjo simples PAP dos N elementos de A a cada subconjunto ordenado de P elementos de A. Então, se você pegar esses N elementos do conjunto A e selecionar um subconjunto desses N elementos, onde o tamanho desse subconjunto será um subconjunto com P elementos. Esse subconjunto com P elementos, ele será um arranjo. Então, arranjo é um subconjunto ordenado. Esse nome ordenado significa o seguinte: se você tem esse subconjunto e você trocar a ordem, você vai produzir um outro arranjo. Então, o arranjo ele é distinto quanto à ordem. Isso quer dizer o seguinte: como subconjunto, esse subconjunto que é o arranjo, ele é ordenado, temos que os arranjos são distintos quanto à ordem. Mudou a ordem, você produziu um outro arranjo. Chamaremos de A, olha, o N embaixo e P em cima, ao número de arranjos de N objetos PAP. Então, a quantidade de arranjos de N objetos tomados PAP, vamos denotar como A índice NP. E eu preciso saber quantos arranjos podemos fazer de um conjunto com N elementos tomados PAP. Vamos deduzir, então, uma fórmula para calcular o número de arranjos. Então, você vai imaginar aqui que eu teria N objetos, vamos pensar em N objetos distintos. N objetos distintos. E eu quero calcular os arranjos tomados PAP. Então, cada arranjo vai ser um subconjunto. Então, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, pontinho, 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 até o último aqui. Eu coloquei aqui P posições. Então, você tem aqui P posições. P posições. Vamos contar quantos arranjos de tamanho P, tomados PAP, podemos produzir. Bem, essa primeira posição aqui seria um dos N objetos. Então, de quantas maneiras eu posso escolher um objeto para essa primeira posição? Eu tenho N objetos, eu tenho N modos de escolher. Escolhi um dos N objetos e coloquei. Mas para cada objeto que eu coloquei aqui da primeira posição, de quantas maneiras eu posso escolher um objeto distinto dele para a segunda posição? Eu tinha N, já coloquei um na primeira posição, eu tenho N menos 1 modos de escolher um outro objeto para a segunda posição. Escolhi um outro objeto e coloquei na segunda posição. Para cada objeto que eu coloquei na primeira e na segunda posição, de quantas maneiras podemos escolher um objeto distinto dos dois para a terceira posição? Eu tinha N, eu já coloquei 2, então eu tenho N menos 2 modos de escolher um objeto para a terceira posição. Escolhi e coloquei. Agora, para cada objeto que eu coloquei na primeira, na segunda e na terceira posição, de quantas maneiras eu posso escolher um outro objeto distinto desses três para colocar na quarta posição? Eu tinha N, já coloquei 3, então eu tenho N menos 3 modos de escolher um objeto para a quarta posição. E assim vai, né? N menos 1, N menos 2, N menos 3, até que eu vou chegar na última posição. Você sabe que nós temos P posições. Então, essa posição de ordem P. Significa, se eu cheguei nela, é que eu já coloquei P menos 1 objetos. Então, de quantas maneiras eu posso escolher um objeto para colocar nessa posição P? Eu tinha N, já coloquei P menos 1,
eu fiquei com N menos P menos 1. Então, essa é a quantidade de maneiras de escolher um objeto para a última posição. Pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esses acontecimentos seguidos seria o N vezes o N menos 1 vezes o N menos 2 vezes o N menos 3, e assim vai pontinho, 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 até o N, agora vem aqui, ó, N menos P, menos vezes menos vai dar mais 1. N menos P mais 1. Este é o número de maneiras que eu tenho de escolher esses N objetos para essas P posições. Portanto, este é o número de arranjos dos N objetos tomados PAP. O número de arranjos simples significa que esses objetos são distintos. Então, podemos dizer que o número de arranjos simples dos N objetos tomados PAP seria igual a isso. Então, encontramos uma fórmula para calcular a quantidade de arranjos de N objetos tomados PAP. Só para ilustrar aqui, nós temos outras notações, e você precisa estar habituado com outras notações. Eu posso escrever a quantidade como A, em o N embaixo e o P em cima, ou também eu posso escrever assim, A, aí eu coloco NP. Isso também, para alguns autores, é um número de arranjos de N objetos tomados PAP. Então, seria o N, N menos 1, N menos 2, N menos 3, e vai baixando até chegar a N menos P mais 1. Essa é uma outra notação que significa a mesma coisa, um número de arranjos de N objetos tomados PAP. Ora, além disso, eu posso criar uma outra notação. O número de arranjos de N objetos tomados PAP também pode ser escrito da seguinte maneira. Tem um autor que coloca aqui o N e o P aqui. Isso significa o número de arranjos simples de N objetos tomados PAP, que seria o N, N menos 1, N menos 2, N menos 3, e você vai até chegar ao último termo, que é N menos P mais 1. Então, temos essas notações para a quantidade de arranjos tomados PAP. A notação mais popular é essa segunda aqui. Mas podemos também criar uma outra fórmula para o número de arranjos de N objetos tomados PAP, que seria a seguinte, olha. Se você continuasse aqui em cima nessa primeira, você podia multiplicar por o próximo termo seria N menos P. Se você multiplicar por N menos P fatorial, que seria o próximo termo, e dividir para não alterar, você ficaria com o número de arranjos de N objetos tomados PAP da seguinte maneira. Multiplicando por N menos P fatorial. Esse produto seria N, N menos 1, N menos 2, N menos 3, N menos P mais 1, N menos P, N menos P menos 1, vai chegar até 1. Então, em cima você teria o N fatorial. Mas como você multiplicou por N menos P fatorial, você tem que dividir sobre N menos P fatorial. Então, essa também seria uma outra fórmula para o número de arranjos simples de N objetos tomados PAP, que poderá também ser escrito assim. O número de arranjos de N objetos tomados PAP será o N fatorial sobre o N menos P fatorial. Ou também poderá ser escrito daquela maneira. O número de arranjos de N objetos tomados PAP seria o N fatorial sobre o N menos P fatorial. Então, você vai escolher a fórmula conveniente. A mais comum seria essa daqui. Vamos ver um exemplo do que significa o arranjo agora. Ó. Quais são os arranjos simples dos objetos ABC tomados 2 a 2? Eu quero saber quais são os arranjos desses 3 objetos A, B e C tomados 2 a 2. Olha, então vão ser subconjuntos com 2 elementos. Escolhido nesse conjunto com os elementos A, B e C.
E esses subconjuntos de tamanho 2 são ordenados. Então, quantos subconjuntos com dois elementos podemos fazer do conjunto ABC? Podemos fazer o A, o AB, então será um arranjo. Outro arranjo poderia ser o AC e outro arranjo poderia ser o BC. Mas como o arranjo ele é um subconjunto ordenado, se você mudar a ordem, você produz um outro arranjo. Logo, mudando a ordem, se eu tenho esse arranjo AB, eu teria outro arranjo que seria BA. Se existe o arranjo AC, existe um outro que seria CA. E se existe o arranjo BC, existe um outro que seria o CB. Esses são os arranjos dos três objetos ABC tomados 2 a 2. Essa quantidade de arranjos simples. Que nós temos quantos? Temos 6 arranjos simples. 6 arranjos simples. Observe que você tem subconjuntos de N elementos, onde os subconjuntos são ordenados. Você muda a ordem, produz outro arranjo. Se eu perguntar quantos arranjos são, como é que você poderia calcular? Bem, você pode contar, que sabe que são 6, né? Tem 6 aí. Você poderia pensar assim, para fazer arranjos tomados 2 a 2, eu preciso de 2 elementos. Então, tem um primeiro e um segundo. Na primeira posição, de quantos modos eu poderia escolher um objeto? Tem ABC, 3 modos. Escolhi um, coloquei na primeira posição. Mas para cada elemento que eu coloquei na primeira posição, de quantos modos eu posso escolher um outro elemento para a segunda posição? Eu tinha 3, já coloquei um, tenho 2 modos de escolher um outro distinto dele. Pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esses acontecimentos é 3 vezes 2, que dá 6. Portanto, nós temos 6 arranjos, como a gente sabia. 6 arranjos simples. 6 arranjos simples. Você observa que você calculou usando o princípio fundamental da contagem. Mas você também poderia usar a fórmula. Aí eu quero saber qual é o número de arranjos de 3 objetos tomados 2 a 2. Pela nossa fórmula, escrevi a fórmula aqui só para você recordar. O número de arranjos de N objetos tomados PAP seria o N, que multiplica o N menos 1, o N menos 2, e você vai multiplicando até chegar ao N menos P mais 1. Essa é a fórmula que nós tínhamos. Então, como é arranjo de N tomados PAP, você observe que nós vamos ter P elementos, um produto com P elementos. Então, o N, nesse caso, é 3 e o P é 2. Então, o primeiro elemento começaria com 3. E repare que o último elemento é N menos P mais 1. O N é 3 e o P é 2. Faça 3 menos 2. Dá 1. Mais 1 dá 2. Então, termina com 2. Seria 3 vezes 2, que dá 6. Esse é o número de arranjos de 3 elementos tomados 2 a 2. Observe que se é tomado 2 a 2, você acaba multiplicando 2 números. Ou você também poderia utilizar aquela outra fórmula. O número de arranjos de N objetos tomados PAP seria o N fatorial sobre o N menos P fatorial. No nosso caso, você sabe que o N aqui, o N é 3. Você sabe que o P é 2. Logo, o número de arranjos de 3 objetos tomados 2 a 2 seria, pela fórmula, o N fatorial daria 3 fatorial sobre N menos P fatorial, que seria 3 menos o 2 fatorial. Então, nós temos 3 fatorial, 3 menos 2 dá 1 fatorial. Ora, 3 fatorial é o produto que começa com 3 e vai baixando até chegar em 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E 1 fatorial é 1. Logo, daria 6 sobre 1, que é igual a 6. 6 arranjos, como a gente já sabia. 6, 6, 6. Repare que a maneira mais fácil de responder foi a primeira, usando o princípio fundamental da contagem.
Na realidade, você precisa saber essa fórmula e precisa saber essa fórmula. Mas para resolver as questões de combinatória, você não precisa das fórmulas. Você pode resolver usando o princípio fundamental da contagem e o conceito de um arranjo. É o conceito de um subconjunto ordenado. Beleza? Bem, vamos aplicar a fórmula apenas para você decorar a fórmula. Então, eu vou colocar a fórmula aqui, ó. O número de arranjos de N objetos tomados P a P seria N, N-1, N-2. Você vai multiplicando até chegar ao N menos P mais 1. Ou poderia escrever o número de arranjos de N objetos tomados P a P seria, então, o N, N-1, N-2, pontinho, 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 até N menos P mais 1. Ou poderia botar o número de arranjos de N objetos tomados P a P, seria N, N-1, N-2, pontinho, pontinho, até N menos P mais 1. Ou poderia pensar o número de arranjos de N objetos tomados P a P, seria o N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Ou o número de arranjos de N objetos tomados P a P seria o N fatorial sobre o N menos P fatorial. Ou poderia escrever o número de arranjos de N objetos tomados P a P seria o N fatorial sobre N menos P fatorial. Você pode pensar assim, pode pensar assado e pode pensar cozido. Ou pode ser também assim, assado e cozido. Legal, legal? Bem, o importante é sacar o seguinte. O número de arranjos de N objetos tomados P a P é um agrupamento de P elementos, ordenado. Portanto, quando você aplica o princípio fundamental da contagem, esse produto vai ter que ser um produto de P números. Fica fácil, então, aplicar a primeira fórmula. Ó, o número de arranjos de 4 objetos tomados 3 a 3. Se é tomados 3 a 3, você sabe que você vai multiplicar 3 números. Ele começa com N, então começa com 4. Aí você vai baixando. 4, baixa. 3, baixa. 2. 4 vezes 3 vezes 2. Observe que você vai ter 3 números. E 4 vezes 3 vezes 2 vai dar 24 arranjos. Ó, por exemplo, qual o número de arranjos de 5 objetos tomados 3 a 3? Se eu estou falando tomados 3 a 3, será um produto de 3 números. Vamos lá. Começando com 5, então fica 5, baixa 4, baixa 3. 5 vezes 4 vezes 3, que vai dar 60. Agora, o número de arranjos de 7 objetos tomados 2 a 2. Se é tomados 2 a 2, você vai multiplicar 2 números. Começando com 7, fica 7, baixa 6. 7 vezes 6, 42. Agora, no último aqui, o número de arranjos de 10 objetos tomados 4 a 4. Tomados 4 a 4, você vai multiplicar 4 números, começando com 10. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Ó, 10 vezes 9 dá 90. 90 vezes 8 dá 720. 720 vezes 7 dá 5.040. Tranquilo, tranquilo, né? Então, para calcular a quantidade de arranjos, você vai multiplicando. Olha, se arranjos tomados P a P, vai ser um produto de P números, que vem baixando, começa com N e vem baixando. Então, tem que treinar essas fórmulas. Vamos fazer um exemplo aqui. Olha aqui, ó, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos significativos? Ora, vamos dar solução. Solução. Apareceu um termo, algarismos significativos. O que significa algarismos significativos? O que é isso? Algarismos significativos. Significativos.
significativos. Se o cara falou algarismos significativos, você deve considerar apenas os algarismos positivos. O algarismo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Se os algarismos são significativos, você elimina o 0. Então, vai de 1 a 9. Eu quero fazer números de 3 algarismos distintos. Então, vou ter a casa das centenas, das dezenas e das unidades. Vamos escolher isso aqui. Bem, na casa das centenas, de quantas maneiras eu posso escolher um algarismo significativo para colocar na casa das centenas? Bem, eu tenho 9 algarismos, então tenho 9 modos. Escolhi um dos 9 e coloquei. Agora, para cada algarismo que eu coloquei em centenas, de quantas maneiras eu posso escolher um outro algarismo distinto do que eu usei para colocar nas dezenas? Eu tinha 9, já coloquei um, eu tenho 8 modos de escolher um outro algarismo distinto dele. Agora, para cada algarismo que eu coloquei nas centenas e dezenas, de quantas maneiras eu posso escolher um outro algarismo distinto dos 2 que eu já usei para colocar nas unidades? Eu tinha 9, já usei 2. Então, eu tenho 9 menos 2, 7 modos de escolher um outro algarismo distinto dos que eu já usei. Pelo princípio fundamental da contagem, nós teremos 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 8 dá 72, vezes 7 dá 504. Logo, nós temos 504 números de 3 algarismos significativos distintos. Beleza? 504 números. Você observa que nessa questão, eu não usei arranjo. Eu usei o princípio fundamental da contagem. Mas essa é uma questão que alguns falam que é uma questão de arranjo. Mas você não precisa usar arranjo para responder as questões. Você pode usar o princípio fundamental da contagem. Mas isso não significa que você não precise saber o que é um arranjo. O arranjo é um subconjunto de P elementos escolhido no conjunto de N elementos. Ora, se eu tenho elementos, escolho P. De quantos modos para fazer isso? Bem, esse subconjunto é ordenado, então vai ser o arranjo de N tomado P a P. Nesse caso, observe que eu tenho aqui o meu conjunto total, o meu conjunto A, seria o conjunto com 9 elementos, de 1 a 9. Eu quero fazer número de 3 algarismos. Isso significa que eu vou ter aqui, uma posição, outra posição, outra posição. Ora, esses 3 elementos distintos vão ser escolhidos aqui. Ora, então, para cada número será uma escolha de 3 elementos aqui. Cada número será um subconjunto formado por 3 objetos nesse conjunto. Então, mas e se eu trocar a ordem desses elementos, eu troco o número. Então, cada número será um arranjo dos 9 algarismos tomados 3 a 3. Logo, a quantidade de números de 3 algarismos distintos, formados com esses algarismos aqui, significativos, seria a quantidade de subconjuntos de 3 elementos. Então, será um número de arranjos. Cada arranjo produz um número. Então, seria o número de arranjos dos 9 elementos tomados 3 a 3. E como é que se calcula isso aqui? É um produto com 3 números, né? Observe que começa com 9, depois vem 8, depois vem 7, 3 números, que dá o 504 números. Ora, você não precisava fazer dessa maneira. Você pode fazer apenas usando o princípio fundamental da contagem. O problema é que nas alternativas pode aparecer essa notação. Aí tu vem aqui, dá para sacar? 9 vezes 8 vezes 7 é um produto de 3 números. Então aqui você tem 3 números. Começou com 9, então arranjo de 9 3 a 3. Então, para marcar as alternativas, você precisa da fórmula. Legal, né? Legal. Então, o arranjo é um subconjunto ordenado. Arranjo de N tomado P a P é um subconjunto dos N elementos, onde você fez P elementos. Dos N elementos, você formou um conjunto com P elementos. Ele é ordenado, se você mudou a ordem, seria um outro arranjo. Tá? É ordenado, considere a ordem. Veja outro exemplo. Uma questão do concurso da ESAF em 2014.
com as letras M, N, O, P, Q, S, T, X. Formam-se códigos de 4 letras, sendo que as repetições das letras não são permitidas. O número de códigos possíveis é... vamos dar a solução. Eu tenho aqui, M, N, O, P, Q, S, T e X. Observe que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 objetos distintos. 8 objetos aqui, eles são distintos. Olha, você quer formar códigos com 4 letras dessas aqui. Então, você vai ter a primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra. Sendo que as repetições não são permitidas. Isso quer dizer que você só pode pegar uma letra. Não pode pegar 2M, não pode pegar 3M. Então, desse conjunto todo de 8 objetos, para formar um código, você vai pegar 4. E se você mudar a ordem, você cria um outro código. Olha, se nos 8 objetos você vai fazer subconjuntos de 4, cada subconjunto será um arranjo. Ou você pode pensar assim, nessa primeira posição, de quantas maneiras você pode escolher uma letra para colocar? Você tem 8 modos de escolher. Escolheu uma e colocou. Para cada letra que você colocou na primeira posição, de quantos modos você pode escolher uma outra letra para a segunda? Eu tinha 8 já em um, tem 7 modos de escolher outro. Escolheu e colocou. Para cada letra que você colocou na primeira e na segunda posição, de quantas maneiras você pode escolher uma outra letra para a terceira posição? Você tinha 8 e já usou 2. Então, tem 6 modos de escolher uma outra. E para cada letra que você colocou na primeira, segunda e terceira posição, de quantas maneiras você pode escolher uma letra para a quarta posição? Você tinha 8. Você já usou 3. Então, tem 5 modos de escolher outro. Pelo princípio fundamental da contagem, seria 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. 8 vezes 7 dá 56. 56 vezes 6 dá 336. 336 vezes 5 dá 1680. Portanto, teríamos 1680 códigos possíveis. 1680 códigos possíveis. Essa é uma solução. Uma outra solução seria pensar assim, você tem 8 objetos distintos. Você quer formar códigos com 4 letras aqui, 4 objetos. Então, você vai formar um subconjunto. Mas as letras não podem ser repetidas. E, além disso, o número de códigos aqui deve ser quanto? Se você não pode repetir, e você mudar a ordem das letras, produz outro código. Então, esses subconjuntos são ordenados. Então, você vai fazer subconjuntos ordenados de tamanho 4. Logo, como você tem 8, vai ser um número de arranjos de 8 elementos tomados 4 a 4. Pela fórmula, seria um produto de 4 números. Você vai ter 4 números. Então, teríamos aqui, começando com 8, 7, 6, 5. Que vai dar, novamente, 1680 códigos. Observe que a resposta pode ser assim, a resposta pode ser assada e a resposta pode ser também cozida. Beleza? Na hora da prova, a banca pode escrever de qualquer maneira. Mas o importante é que, se quiser só um número, você pode usar o princípio fundamental da contagem. Na realidade, gente, nós não usamos um arranjo para resolver uma questão de combinatória. Porque todas as questões de arranjo podem ser resolvidas pelo princípio fundamental da contagem. Então, saiba a fórmula do arranjo. Saiba aquela fórmula que a gente tinha aqui, o número de arranjo de N objetos tomados PAP seria N, N-1, N-2, e vai até N menos P mais 1. Ou a fórmula, o número de arranjos de N objetos tomados PAP, seria o N fatorial sobre
o n menos o p fatorial. Se eu quisesse usar, por exemplo, essa fórmula aqui de baixo, que nós usamos a de cima, né? A de baixo seria aqui, ó, o número de arranjo de n objetos tomados 4 a 4. Em cima ficaria 8 fatorial sobre, aqui você teria 8 menos 4 fatorial, que daria 8 fatorial sobre 4 fatorial. Será que vai dar aquele negócio lá? Ó, 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Mas 4, 3, 2, 1 é 4 fatorial. E embaixo você tem 4 fatorial. Aí você corta, isso vai dar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que você já sabe que dá 1680, como a gente tinha calculado lá. Beleza? Então você precisa raciocinar. Não fique bitolado em fórmula. Tem essa fórmula, você vai saber ela, porque pode aparecer numa prova, alguma pergunta que envolva a fórmula, mas na hora de resolver as questões, você vai pensar. Os arranjos são subconjuntos ordenados. Quando se calcula um arranjo, você calculou todas as ordens possíveis dele. Nós teremos muitas questões sobre isso, e aí em cada questão vamos chamar atenção sobre quando é ordenado ou não. Por enquanto é ordenado. Quando não for ordenado, teremos combinações. Mas esse é assunto lá para as próximas aulas. Espero que você tenha acompanhado. Desejo a todos uma boa sorte e felicidades, e até a nossa próxima aula. Obrigado e até lá.